Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa. Nem tem muita gente aí. Ah, tem uma coincidência hoje nesse tema que a gente vai falar. Nós vamos começar um grupo de estudos na terça-feira, estudando o Espiritismo, chama o grupo. E essa semana discutindo um pouquinho. E geralmente é um grupo que pega uma obra espírita e trabalha com essa obra durante alguns meses, detalhando um pouquinho e trazendo elementos até da doutrina e assim por diante na sua formação. A gente fazia isso num outro formato, com algumas obras de André Luiz, e essa é a primeira vez que nós vamos fazer justamente baseado nessa obra, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas as coisas não estão ligadas, né? Quer dizer, essa palestra ela estava pronta para vir hoje e a gente decidiu, acho que nos últimos 2, 3 dias, que a gente ia usar o mesmo livro, né? Que eu já convido todo mundo a conhecer. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já já vou falar um pouquinho sobre ele. Aqui está meio borrado, mas é muito mais. É interessante porque a descrição do Wikipédia sobre o livro. E aqui diz, como o Marcelo falou, que é um livro supostamente psicografado do supostamente espírito Humberto de Campos, que foi supostamente lançado em 1930, por aí. Supostamente fica por conta da Wikipédia, né? Mas é uma obra maravilhosa e, inclusive, hoje já tem disponível para aqueles que têm Spotify, para um audiolivro, que é muito interessante. Eu, inclusive, mostrei hoje para o André. Eu acho que o livro eu já li talvez umas 2, 3 vezes e eu vi recentemente o audiolivro. São 5 horas de gravação, mas óbvio você vai ouvindo e, né? Uma obra. E a essência dela, eu não vou falar muito detalhes, porque hoje a gente vai cobrir um pedacinho só dessa obra. É essencialmente um momento na jornada aqui do planeta em que Jesus, como o nosso governador aqui do planeta Terra, vem fazer uma das suas visitas ao planeta e encontra ali no ápice da Idade Média, Inquisição, cruzadas e tudo mais, demonstra uma tristeza profunda. Então ele vem ali com seus mensageiros mais diretos e diz: Meu Deus do céu, o que virou isso, né? Como é que as coisas vão caminhar daqui para frente, já que em meu nome estão cometendo tantas atrocidades em terras em que foram tão abençoadas e com uma expectativa tão grande de ajudar no desenvolvimento do planeta. E lá ele fala de uma série de, inclusive, de povos que vieram com a missão de desenvolver o trabalho dele, né, do Cristo, mas obviamente ao longo do caminho se desviaram e escolheram outros rumos, né? Naquele momento em especial, ele está falando muito da Europa, e de uma maneira quase que desolada, ele se lamentando pela cena que ele estava assistindo, né? Nesse momento, um dos seus auxiliares mais próximos se aproxima e diz: Olha, nem tudo tá perdido, né? Deixa eu te mostrar aqui algumas coisas que a gente vem pensando e talvez venha trazer como uma grande consolação para esse desenvolvimento que é importante. E fala sobre a nova terra, né? A descoberta de uma nova terra que poderia sim ser talvez um celeiro e um ambiente perfeito para que se desenvolvesse a essência da, da doutrina do mestre. Uma das grandes preocupações que o mestre tinha é de como é que ia ser o momento de preparar o planeta, inclusive porque ele chamava da nova revelação, né? Que viria ali em meados do século XIX, né? Com Allan Kardec codificando a doutrina espírita. Mas ele precisava que ali já tivesse pelo menos um, um povo e uma terra que pudesse absorver isso de uma forma bastante intensa e viva, né? E ali começa a se preparar o que a gente conhece aqui hoje do nosso país, né?
com uma determinação muito grande, não só direta do Cristo, mas de todos os seus assistentes mais próximos. Nesse momento, ele nomeia aquele que seria responsável, e é até hoje, como grande guardião desse país, que é Ismael, e diz: olha, está nas tuas mãos e na sua liderança preparar esse ambiente para que a gente possa fazer o trabalho que tem que ser feito, de preparar dentro de alguns preceitos muito sólidos aquilo que se imaginava como talvez a grande alavanca do desenvolvimento e da evolução do planeta. E é interessante porque nós vamos tratar aqui, então, nós vamos tratar de um pedacinho. No final da obra, e a obra começa contando muito do que eu acabei de descrever, essas reuniões do mestre aqui no Orbe, para ajudar a tomar decisões sobre o rumo do desenvolvimento da sua doutrina, para ajudar na evolução do planeta. E tem a sequência do processo de preparação, de qual seria o país e o povo que iria estruturar o processo de descoberta da nova terra, de colonização e assim por diante. E aí, a hora que a gente liga o acelerador aqui do livro, eu queria que a gente prestasse atenção hoje no momento em que eles falam sobre a República. Então, você imagina, já passou, né, escolheram ali o povo português como sendo o povo que iria... E esses mensageiros diretos do Cristo vêm encarnando de uma forma bastante intensa nesse processo para ajudar a acelerar o passo, né, para que a terra fosse descoberta e fosse, talvez aqui, fincada algumas bandeiras importantes para que ajudasse no momento certo, né? E aí a gente passa pela colonização portuguesa, a vinda da família real, isso tudo muito assistido e desenhado pelo espaço e pela falange de Ismael, né? Nesse momento se instaura, eu estou aqui parecendo que estou falando de história, mas é muito mais para a gente poder chegar aqui na República, né? Se instaura o governo de Dom Pedro II, que é um governo, e vocês vão ver isso na obra, um governo já muito mais liberal e muito mais alinhado com o que se esperava para o alcance e maturidade que seria então a vinda da República. Nós estamos mais ou menos aqui em 1888, 1889, vem Jesus novamente para uma reunião e ele acompanha com muita proximidade o desenvolvimento desses séculos ali, né, para chegar até aqui, não só, né, no descobrimento em 1500, mas antes e, obviamente, depois, para efetivamente dar uma determinação muito clara. É um momento em que ele reúne o mesmo grupo que se reuniu ali quando ele estava vendo as cruzadas, a Inquisição, para dizer, olha, chegamos num momento aqui crítico da nova terra, do Brasil. Então, precisamos tomar algumas medidas importantes e, mais do que nunca, estabelecer alguns preceitos que vão guiar este país para os séculos do porvir, né? E quando eu digo que é entre 1888 e 89, é porque não está marcado no Outlook, nem na agenda, né? Eu não sei como é que funciona lá, a hora que Jesus manda um e-mail para todo mundo e fala, ó, tem reunião ali, tá. Mas tem aí hã? Zoom, né? E aí, de novo, né? Para ele, Ismael é aquele que coordena esse processo como um todo e executa, né? Sobre a batuta, obviamente, dele, né? No começo dessa reunião, Jesus fala para esse grupo, né, que a pátria do Evangelho são nós, né? Por isso, já a gente vai falar um pouquinho sobre o coração, mas aqui se determina lá atrás, já Jesus dizendo, olha, ela vai ser a pátria do meu Evangelho, né? E a gente sabe que hoje o nome do livro é o Pátria do Evangelho, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas ali tem aspectos importantes dessas definições, né? Ele diz, olha, nesse momento a Pátria do Evangelho alcança a sua maioridade. Então é um momento em que o país, a formação do país, do ponto de vista social, político, ele já tinha sido estabelecido.
E é interessante a gente começar a fazer essa comparação entre o que ele fala do Brasil e o que isso representa para nós todos, individualmente. Eu acho que é importante. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que a gente está achando que as coisas estão caminhando para o fim, não é? Tem muita gente dizendo que agora vai, né? Já que erraram tantas datas, agora, principalmente o Trump vai ajudar, porque ele tem uma habilidade muito grande de destruição, né? E eu, e eu acho que é muito propício a gente falar sobre esse livro, que mostra que é exatamente o contrário. E é interessante porque diz, olha, quando uma nação alcança a maioridade, assim como os indivíduos, ele começa a ser um responsável legítimo por todos os seus atos. Então, até então, o Brasil era muito guiado por um grupo muito nobre e elevado de espíritos, que literalmente estabelecia a direção. Nesse momento aqui, ele diz, olha, como alguns pilares foram já bem desenvolvidos, agora tem alguns segmentos aqui que estão por conta própria. Nós vamos, obviamente, observar isso com bastante cuidado, mas está aqui já não só como funcionam com os indivíduos o livre-arbítrio de uma nação como um todo, mas também responsável pelas consequências dos seus atos. Então, eu nunca tinha, antes de ler esse livro, eu nunca tive essa noção como nação. A gente sabe que somos indivíduos, almas individuais, que buscam a sua evolução individual. Mas olha também a nossa responsabilidade como habitantes de uma nação. Né? Porque a nação não é feita das suas montanhas, praias, não, ela é feita do seu povo. Né? A direção dela e o que a gente faz com isso tudo, com as montanhas, com as praias, com suas riquezas, é de nossa responsabilidade. O rumo que a gente toma do ponto de vista político, social, religioso, físico, ambiental, é de nossa responsabilidade, de cada um aqui. Cada um aqui. Se a gente colocar ainda nesse contexto, talvez um dos grandes dogmas do Espiritismo, que é a reencarnação, então, se a gente volta para cá uma série de vezes, essa responsabilidade ao longo do tempo ela só aumenta. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter do nosso papel nesse processo como um todo. E no momento que a gente está vivendo, em que talvez a ordem internacional começa a ter uma alteração no equilíbrio, o papel que foi dado para esse planeta por Jesus, o governador da Terra como um todo, precisa ser estabelecido por nós, dia a dia, cada um de nós. Isso não está na mão de nenhum governante, nenhum poder, está na nossa mão. Que é o que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu estou trazendo alguns trechos deste capítulo, que fala sobre a República, apenas para dar uma noção, por exemplo, dessa missão que foi estabelecida por Jesus para esse país. Né? E aqui ele coloca, como os indivíduos, as pátrias têm igualmente o direito da ampla liberdade. Ou seja, o Brasil pode definir como ele vai seguir o seu rumo de evolução. Assim como foi com outros países, como o Egito, né, o povo de Israel, a própria Europa e assim por diante. Mesma coisa, eles atingiram uma certa maioria, uma maioridade, e dali para frente, livre-arbítrio. Para a nação como um todo. Nação como um todo é exatamente o povo que ali está. Então, cada vez mais a gente pensa nas nossas responsabilidades como cidadão brasileiro. Será que a gente pensa nesse conceito? Eu tenho certeza que não. Certeza que não. Nós não somos. No nosso DNA não existe ainda essa visão do grande coletivo. Ainda não. Né? Definitivamente. É que é algo que a gente precisa desenvolver. Né? Óbvio que ele diz que esse grupo todo, essa falange, vai acompanhar indiretamente o Brasil, onde as sementes do evangelho foram jorradas a mãos cheias. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observadas por nós. Para a gente que já viveu essa história, principalmente a história política dos últimos
talvez 30 anos, 40 anos, olha para isso e diz, caramba, então alguém esqueceu de ver direito. Mas não. Isso tudo faz parte dessa evolução para que a gente, como indivíduos, a gente, a partir do momento que a gente tem o livre-arbítrio, a gente erra em uma série das nossas escolhas e vai aprendendo a escolher cada vez melhor. A mesma coisa aqui. Outro dia, meu filho, que agora está se preparando para o vestibular, me perguntou como foi viver na ditadura. Eu era muito pequeno, mas o que eu lembrava é que não tinha nada. Não tinha, ninguém falava sobre nada. E eu lembro que na escola eu tinha que cantar o hino no começo de cada aula. Eu lembro. Ou seja, vivemos isso durante 2 décadas e meia. Né? E aí a gente vem agora num processo de liberdade, talvez de democracia, também tropeçando e caminhando, mas caminhando definitivamente. Quando a gente olha isso, muita gente que eu já indiquei o livro diz, ó, tá vendo, tá olhando nada. Olha a desgraça que a gente tem em Brasília. Ah, mas são duas coisas diferentes. É a mesma coisa você falar para uma criança que, poxa, ela já sabe que ela pode andar, por que ela está caindo? Como se ela está aprendendo a andar. A mesma coisa a gente aqui. Então, esse processo ele está sendo assistido, mas ninguém pode mudar a ordem das coisas. Nem ele. E ele diz isso no livro, inclusive. Vai seguir. Você escolheu esse caminho? Vai ser um caminho talvez mais difícil, menos difícil, mas nós estamos aqui amparando. Agora todo mundo vai viver aquilo que tem que viver, como indivíduos e como nação. O que que o mestre determinou com essa? E aqui tem apenas umas, é um discurso dele de, sei lá, 3 páginas, alguma coisa aqui. Eu trouxe apenas pouquíssimos pontos, né? Mas na sua essência, o que que ele fala nessa reunião importante ali, às vésperas da proclamação da República? O Brasil se torna eternamente o templo de Ismael. Tanto que a gente tem uma prece, né, Luísa? Minha mãe adorava essa prece, que era a prece do anjo Ismael, a prece lindíssima, que é o grande anjo guardião do Brasil. Né? Até pouca gente fala sobre isso, mas ele foi determinado lá atrás, gente. E hoje é ele que coordena, através das suas falanges, o desenvolvimento de nós todos aqui, como nação. E ali, pelo trabalho maravilhoso que ele fez até então, Jesus determina que assim vai ser. Né? Na pátria do Evangelho, os grandes. E você vê que ele não fala Brasil, muitas vezes. Porque eles sabiam que, inclusive, isso, chegar nesse nome ia ser um pouco. Então, para ele, a preocupação é sempre a pátria do Evangelho, né? Do seu Evangelho. Os grandes ensinamentos serão sempre baseados na paciência, serenidade, humildade, amor, paz e resignação. Nós vamos ver que algumas coisas que ele fala aqui mostram exatamente o que a gente está vivendo hoje, mas o principal, a gente tem uma mania muito grande de comparar o Brasil com países do primeiro mundo, não é? Achando então que a gente tem que ter a mesma estrutura que eles têm, a mesma estrutura de saúde, educação, seja lá o que for, seria ótimo, mas a gente tem as nossas características. Possivelmente a gente não vai ter aqui nunca uma estrada igual se tem em grandes países, talvez não. Talvez a gente vai ter uma estrutura um pouco mais humilde, uma estrutura um pouco mais rudimentar. Não é isso que vai fazer da gente o povo que vai poder estabelecer aqui a locomotiva da evolução desse. E quando ele diz evolução do planeta, vocês vão ver já já, é muito mais a evolução da conscientização moral, né? E espiritual. A reforma de cada um será o seu grande lema. Isso ele coloca. Apesar de estarem todos aqui, juntos como uma nação, cada um tem que buscar a sua reforma íntima. Você vê, ele fala as duas coisas, né? Ou seja, eu preciso que vocês se conscientizem como um grupo, mas ao mesmo tempo eu quero que você. Isso aqui, nesse momento, o Espiritismo, aqui no Brasil, ele está começando um processo mais formal, né? O estabelecimento da Federação Espírita, esse negócio está todo começando. E ele já solta ali os preceitos que são os pilares de sustentação aqui do nosso país. Né? A nova revelação aqui se expandirá. E a gente sabe que hoje, talvez, dos países em que o Espiritismo avançou no mundo inteiro, aqui ele é o maior. Né? Mesmo a França, onde tudo começou, tem ali alguns resquícios hoje, perto do que foi. Aqui não. Né?
aqui realmente as coisas cresceram numa outra ordem, definitivamente. Que é o que a gente conhece hoje. O Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Ou seja, esse é um caminho que vocês vão ter que seguir. Então a gente imagina que colocar governantes diferentes daqueles que a gente quer deveria ser uma obra do espaço. Mas se a gente pensar de uma forma diferente, em que aqui vão encarnar espíritos que precisam viver essa desordem política, talvez explique um pouco do que a gente vive aqui. Então, em vez de a gente tentar aproximar o nosso sistema político da Suíça, é melhor a gente dizer que aqueles que criaram muito caos em outros sistemas políticos vêm aqui para se resignar. E para que aqui eles possam conhecer nessa evolução o que deve ser efetivamente uma democracia ligada ao espiritualismo e assim por diante. Nós vamos ver já já. A espiritualização, de uma forma geral, do seu povo será a energia dominante. Não é à toa que, de uma forma, inclusive, que vocês vão ver na obra, eles falam muito sobre o momento de escravidão, e veja que nesse processo aqui, duas coisas muito importantes estavam sendo consertadas no Brasil. A abolição da escravatura, né, aqui em 88, e a proclamação da República. Aconteceram quase que simultaneamente. Aí ele diz, olha, está pronto. Então, o país está pronto. Só que, ao mesmo tempo, tudo que vier, seja lá da forma como for, tem que trazer junto a espiritualização, através da Umbanda, do Candomblé, seja lá. E algumas terras brasileiras, que é o caso da Bahia, por exemplo, a diversidade da espiritualização talvez seja a maior do país como um todo. E lá começou tudo, né? Primeira capital, a formação urbana do Brasil começou ali. Eu soube outro dia, inclusive, nem sabia, a primeira rua do Brasil oficial é a Rua Chile, ali no centro histórico de Salvador. E ali hoje, todas essas religiões, assim eu posso dizer, espiritualistas, convivem de uma forma muito, muito branda, muito harmônica, né? Em função... E algo que, em todas as obras que trazem muito essa visão direta do Cristo, o que é muito comum é você perceber que, independentemente do veículo, da pessoa, do momento, do evento, o trabalho vai ser feito, a mensagem vai ser dada, né? Seja numa guerra ou numa grande festa. O que essa passagem da República, do coração do mundo, pátria do Evangelho, nos ensina? A vocação do Brasil, isso no livro eles falam algumas vezes, é a redenção, é o auxílio, é o resgate, é a salvação. Ele fala isso diversas vezes no livro. A missão do nosso país neste planeta é a redenção. Não é à toa que existe o Cristo Redentor como grande imagem desse país, né? Porque é aqui que talvez todos os espíritos que têm a oportunidade de vir para cá numa reencarnação vivem para que eles possam resgatar aquilo que eles fizeram. A gente aqui já teve encarnações de boa parte, por exemplo, daquele grupo que promoveu a Revolução Francesa, que teve uma atitude muito nobre num primeiro momento, mas depois se instaurou ali na França um dos momentos mais negros e horríveis da humanidade, aquele terror e assim por diante. Essa turma depois veio para cá, para que pudessem ser resgatados, para que pudessem buscar a salvação. Então a gente sai um pouquinho dessa visão do Brasil como sendo o gigante adormecido, aquele que não cai, ou abismo muito longe, ou então a gente, né, de paraquedas, porque, né, para uma visão completamente distinta, né, que é a grande redenção do mundo como um todo, né? Nesse momento também se determina que, além da pátria do Evangelho, o coração do mundo, aqui também vai ser o celeiro da humanidade. Celeiro do ponto de vista, inclusive, de alimentação. Não é à toa que o agronegócio é tão desenvolvido no Brasil. Talvez seja a única indústria em que a gente tem uma liderança absurda comparada com o mundo. Recentemente eu tive fizeram uma apresentação sobre
o que estão se recuperando de terras abandonadas no Brasil. É um trabalho que é o primeiro no mundo. A tecnologia no nosso agronegócio é um negócio absurdo. A gente provê o mundo inteiro de todos os alimentos que são plantados aqui. E ele, nesse período aqui, já dizia, olha, isso aqui vai ser a pátria do meu evangelho. Vai ser aquele que vai auxiliar e amparar o planeta como um todo, na figura do coração, e mais ainda, ele que vai dar o sustento para a Terra como um todo. E a gente exporta para todo mundo. Essa é a verdade. E nós estamos ouvindo agora, inclusive, uma guerra comercial mundial, né? Veja, aquele que impuser muitos problemas para receber os nossos alimentos, vão ter muitos problemas, porque essa é uma vocação nossa determinada pelo homem lá em cima. E aí as coisas tomam uma... E tem um outro livro que fala um pouco sobre essa ordem mundial, do ponto de vista espírita, que fala que cada um... Bom, os Estados Unidos tem uma vocação, sim, de polícia do mundo. E está querendo abandonar esse negócio. É a mesma coisa se a gente falasse, não, eu não vou plantar nada no Brasil. Eu não quero ter agronegócio, eu não quero que a agricultura... Cara, nós vamos estar negando... E isso não dá para negar. Quando o homem determina, fica um pouco mais difícil. Né? O espaço de todas as condições para caminharmos por nós mesmos. Nessa reunião ali de 1888 e 1889, Jesus diz, eu quero um processo de proclamação da República sem uso de armas. O uso de armas no Brasil vai ser muito esporádico. E a gente sempre fala isso aqui, né? Aquela brincadeira que a gente não tem muitas catástrofes naturais, guerras e assim por diante. Tivemos algumas ao longo da história, mas nós não somos marcados como outros países, como aquele que sofreu grandes flutuações militares, porque essa é uma determinação, né? É uma determinação que aqui realmente seja um lugar mais pacífico, dentro do que é possível no mundo, de novo, de provas e expiações. Né? Aqui nós abraçaremos todos, sem distinção, encarnados e desencarnados. Se fala muito que o brasileiro não é racista, não. Tem sim um nível de racismo no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas é algo que jamais provocou, talvez, as atrocidades que outros países acabaram provocando em função dessa visão de que um é diferente do outro, em que pensar diferente. A gente tem as nossas polarizações? Temos também. Nós temos as nossas... Temos também. Mas, de uma certa forma, é um país que tem... Eu sempre digo que o extrato da população brasileira é uma mistura de tudo e de todos, definitivamente. Na empresa que eu trabalho, nós estamos fazendo exatamente isso. Catalogando agora quais são as diferentes raças e etnias do Brasil. Gente, é um negócio absurdo. A gente tem aqui a segunda maior população do mundo de japoneses, italianos, que se instaurou tudo e mais um pouco. Outros países talvez não conseguiram, inclusive em algumas regiões aqui do Brasil, a tradição dessa cultura que veio para cá foi mantida. Tem algumas cidadezinhas no Rio Grande do Sul em que eles falam alemão, como se falava, seja por quê? Porque aqui nós vamos abraçar todos e tudo. Né? O desprendimento dos bens humanos é a nossa marca. Aí você fala, não, peraí. Sim, nós temos os desvios, mas aqui ninguém cultua, do ponto de vista, inclusive, turístico ou de emblema do país, o que fala do nosso país, do mundo inteiro. É o futebol, é o carnaval, e mais do que nunca, fixado muito na Olimpíada que teve aqui em 2016, como a grande hospitalidade do povo brasileiro. A gente não está marcado aqui por grandes monumentos ou grandes polos turísticos, como né, hoje a gente conhece no mundo todo. Não é essa a nossa vocação. Nossa vocação é outra. Né? Como a gente viu ali, é a espiritualização de tudo e de todos também. E óbvio que depois dessas bases sólidas, a nossa responsabilidade aqui é ter essa conscientização. Primeiro, disso aqui. Ó. Esse é o papel de nós todos aqui. Então, estar aqui, gente, é um privilégio. Não é comparado com o mundo como um todo, de novo, num planeta de provas e expiações, olha onde a gente está.
determinado pelo mestre, grande governador do planeta, né? Então, definitivamente, o Brasil é sim abençoado pelo mestre Jesus. Sempre foi. Antes da sua formação. E no comecinho do livro, ele coloca inclusive esse texto aqui que é muito interessante, ó. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas e determinou naquele momento o desenho geográfico de todos os países da América do Sul, o Brasil já trazia em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E essa foi uma exigência de Jesus. Não, eu quero que fique estampado no planeta que ali tem coração sim. E o coração é o Brasil. Com esse tripé, é a pátria do meu evangelho, é o coração do mundo e o celeiro também do planeta. Então, eu acho que nesse momento, o que o mundo está precisando da gente é essa vocação. É que a gente convide, então, nas nossas orações, nas nossas vibrações, o mundo para pensar um pouquinho naquilo que nos forma e nos trouxe aqui. A serenidade, a humildade, a paz, abraçar tudo e todos. É isso que o mundo está caminhando. Talvez alguns países, no que a gente conhece aqui do ponto de vista material, muito poderosos, estão tentando caminhar na direção exatamente oposta. Então não é esperar que o Lula mande alguém para conversar com esses lá de fora. É a gente aqui. Com a força que a gente puder, essa é a nossa essência. É fazer com que o coração do mundo bata mais forte neste momento em que o planeta está talvez com a cabeça toda confusa. Que ele sinta um pouco mais o que está fazendo. Que ele sinta um pouco mais o que é cada passo e a consequência dele. E para sentir isso, nós que temos que emanar. Somos nós o coração do planeta. E, gente, não adianta terceirizar esse negócio. Isso é a responsabilidade de cada um aqui. Era isso.